Só tem uma coisa que é importante que eu pontue antes de falar, que não tem grenalização nisso que eu vou falar. É um fato, é só tu observar as falas que tu vai ver. O presidente Alessandro Barcelos, das entrevistas que ele concedeu, ele tomou uma posição que, não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo, tá? Mas foi o que ele fez. É tipo assim, eu tô com todo mundo, mas também não tô. O que ele deixou claro? Se houver 19 votos favoráveis a abolir o rebaixamento, o Inter vai ser o 20º. Se porventura 10 forem contrários e 10 favoráveis, provavelmente ele vai ser um dos contrários. Ele está andando conforme a música. Eu não estou dizendo aqui que ele está certo ou que ele está errado. Eu tenho minha posição sobre isso, tá? Eu posso inclusive dizer o que eu acho. Quero saber. Só que o fato é claro, tá posto. Se chegar na reunião hoje de tarde, não vai acontecer, tá? Eu só estou pontuando porque é o que ele deixou claro. Se 19 clubes do Brasileirão votassem pela abolição do rebaixamento, não vamos ter rebaixamento. O 20º voto, que seria o do Inter, seria favorável. Tá claro isso para mim? Agora, se 18 clubes votassem para abolir e um clube votasse contrário, que seria o Flamengo, certamente o 20º voto, que é o do Inter, também seria contrário. Porque não adiantaria nada. Porque não adiantaria nada. Não muda nada. Entendeu? É aquela coisa assim, se eu não me incomodar, é melhor. É a posição dele. Mas qual é a tua interpretação do posicionamento do Inter com relação a Que isso? o Inter é contrário à posição do Grêmio, claramente. Dá para parafrasear o nosso governador do estado, né? O Internacional sabe que pode ser prejudicial, mas existem outras agendas. Mas eu quero ir além. Para mim tá claro, o Inter não acha que é salutar para a continuação do campeonato abolir o rebaixamento. Não, mas eu quero ir além. Não, a posição do olhar Inter é que o Inter não precisa disso. Exato. Para mim o ponto vamos olhar um pouquinho para o campo, tá? Eu só quero Agora trazer um dado. Eu só quero trazer um dado estatístico do Grêmio, tá? Que talvez ajude, obviamente, o Inter a pensar. No ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, tá? O Grêmio teve 22 vitórias em 38 rodadas, tá? O Grêmio fez 20 jogos fora de casa no Brasileirão do ano passado. 19 como visitante e 1 como mandante, que foi o jogo da estreia contra o Santos, 1-0. Aquele gol do João Pedro, que tem a expulsão do Soteldo, do Caxias do Sul. Sabe quantos por cento de pontos o Grêmio fez fora de casa no ano passado? 47%. 47%. Se o Grêmio repetir a mesma campanha fora de casa de um vice-campeão, que foi ele mesmo no ano passado, este ano o Grêmio vai fazer 53 pontos no Brasileirão, porque já tem 6, faria 53. Aí é tranquilo, obviamente não cairia com 53 pontos, tá? Mas essa é uma extraordinária campanha que o Grêmio fez no ano passado, com Luís Soares, de vice-campeão, onde o Grêmio teve mais vitórias que o campeão e ainda assim não ganhou o título brasileiro. Ou seja, tá claro e evidente que jogar fora de casa não é bom. Também, o próprio Inter tem na sua história um quase rebaixamento em 2013, quando jogou fora do Beira-Rio. Agora vamos olhar pelo outro lado também. Qual o outro lado? O outro lado é o seguinte, duas leituras. Eu já falei para vocês no bastidores, o Renato vence de qualquer jeito. Por quê? O Renato, primeiro, protagonizou uma ação que ele achava que seria justa. Ele foi encabeçou isso. Segundo lugar, a ação do não rebaixamento. Ele avisou já o seu torcedor que vai ser muito difícil. Portanto, se der errado mesmo, ele alertou. Terceiro, colocou a régua lá embaixo. Qualquer coisa que advenha disso é mérito. Perfeito? E eu não concordo. Eu também não concordo, porque tu está dizendo que o Renato já criou um ambiente para valorizar o seu próprio trabalho. Me desculpa, Ribeiro, mas é uma consequência, cara. Mas, não. Desculpa, É que tu tá. porque ele colocou a régua lá embaixo. Não, tu tá deixando entender nas entrelinhas, assim como o presidente Alessandro Barcelos fez várias vezes sobre o seu posicionamento, que o Renato foi ardiloso nas palavras para supervalorizar o trabalho dele. Aí é uma leitura maldosa da tua parte. Que é o que tu tá fazendo de uma forma brilhante, porque tu és brilhante. Não, eu tô analisando consequências pragmáticas dos fatos. Quer ver uma outra interpretação que as pessoas podem fazer? O meu pragmatismo é o seguinte, o Renato, tanto é que eu estou dizendo que o Renato vence de qualquer jeito. Por quê? Primeiro que ele alertou. Ou seja, se acontecer, eu avisei que ia ser assim. Tá?
Qual é a consequência disso? Isso não é nem opinião, isso é uma consequência óbvia. Se o Grêmio conseguir, entendeu, superar esses obstáculos e tal, pô, vai ser uma coisa épica. Sim, isso vai valorizar o trabalho de todo mundo. Mas isso é óbvio. Mas o alerta... E o óbvio também, meu caro apresentador, é que o Internacional, ao não se expor, corre riscos. Porque se o Internacional não tiver aquilo que o seu presidente acha que o Inter pode ter, ele não terá a amortização dos danos. Porque ele não colocou isso em nenhum momento como um fator de prejuízo. O alerta que eu quero te fazer, Ribeiro, entendeu? é que a tua manifestação nesse sentido pode gerar a interpretação de algumas pessoas que o Renato fez uso disso para se proteger no Campeonato Brasileiro. Até de uma possível incapacidade de gerir o time ao longo do ano. Incapacidade. Mas isso aí é óbvio. Não, é óbvio pra ti. Não é. Ribeiro, não é. Sabe o que é protegeu óbvio? o clube. Não, ele protegeu o clube. Não, sabe o que é óbvio? Sabe o que é óbvio? Que Grêmio, Inter e Juventude vão enfrentar inúmeras dificuldades, como o Renato disse. Mas eu não estou dizendo que não. Mas aí... Tá, então deixa eu só fazer uma pergunta para vocês em relação a tudo isso que está sendo dito. Está sendo falado sobre o Inter, sobre o Grêmio, sobre o Juventude, e só o Grêmio se expôs, como disse o Ribeiro, na manifestação do Renato. Por que o Juventude, por exemplo, que quando a gente pega o campeonato na abertura e olha assim, bom, o Juventude é candidato ao rebaixamento. A gente fez esse exercício aqui lá na abertura do Campeonato Brasileiro. Cadê a posição do Juventude? O Juventude endossa o que diz o Renato ou não? Eu vou te explicar. Para o Juventude é mais difícil, porque poderia ser encarado como oportunismo. Porque o Mas Juventude alguém tem que tomar uma decisão, né, Ribeiro? E eu só quero lembrar uma coisa para vocês, tá? Que o senhor não lembrou na sua manifestação. Eu sou a favor de não ter rebaixamento. Não, perfeito. Eu estou vendo a dificuldade que nós teremos. Eu fui um dos primeiros a falar, não pode ter rebaixamento. Mas é que a maneira... Então eu não estou condenando o Renato. É que a maneira eu estou fazendo uma leitura que para mim é óbvia. A maneira como tu está colocando